Fala comigo, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Bruxo Sportcast. O convidado de hoje é um cara importantíssimo na área esportiva, no ramo acadêmico, na regra, na lei. É com ele que vocês irão conhecer melhor sobre o assunto que eu vou falar aqui hoje, tá bom? Ricardo Trigo, seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Bruxo. Obrigado pelo convite. Vai ser uma honra estar participando e trazendo esclarecimentos que forem necessários, né, sobre essa temática que é o que importa pra gente, né, que é a nossa profissão. Claro, eu que agradeço a sua presença aqui, viu, Ricardo? Muito obrigado aqui. Vou chamar você de Trigo porque eu vou confundir toda hora de, né? Aí, tá vendo? Rodrigo, eu tá até Ricardo? prefiro que eu esqueça que eu chamo Ricardo às vezes. Chama você de Trigo, então, tá bom? Perfeito. Seja bem-vindo aqui. Legal. Fala um pouquinho sobre você. Quem é você, o pessoal te conhecer melhor? Bom, meu nome é Ricardo, né? Ricardo Wagner de Mendonça Trigo, né? Sou conhecido, né, no meio esportivo, da natação especificamente, e na vida acadêmica como Ricardo Trigo. Eu sou natural de Juiz de Fora, né, aqui em Minas Gerais mesmo. Sou, né, formado lá em Juiz de Fora, sou graduado em Educação Física, né, pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Tenho especialização, pós-graduação em natação pela PUC aqui de Belo Horizonte, pela PUC Minas, e tenho mestrado na UENG em Divinópolis, na área de Educação, Cultura e Organizações Sociais, e estou em stand-by momentaneamente no meu doutorado na Universidade do Porto, em Portugal, em Ciência do Desporto. Então ele está em stand-by, que o euro está muito caro, não dá para facilitar a vida não. Tá difícil. Né? Atualmente sou professor da Universidade Federal de Viçosa, aqui no campus de Florestal, que fica próximo aqui de Belo Horizonte. Minha vida, né, na área da educação física, na área do esporte, ela vem da natação, né? Eu fui atleta de natação, né, na minha adolescência. Depois vim a ser treinador de natação no Clube Bom Pastor, na Juiz de Fora. Do Bom Pastor eu vim para o Minas Tênis Clube, fiquei aqui no Minas durante 3 anos. Do Minas eu fui à Vitória, num clube que já nem existe mais em Vitória, que é o Praia Tênis Clube. Voltei para Minas Gerais, fui para o Estrela do Oeste Clube em Divinópolis. E do Estrela do Oeste Clube eu comecei a sair dessa área esportiva de beira de piscina, né? Eu saí da natação competitiva em 2005, mas em 2002 eu recebi um convite do Centro Universitário de Formiga, né, na cidade de Formiga, para ministrar aulas de natação, no curso de Educação Física de Natação e Hidroginástica. Então eu comecei minha vida acadêmica em Formiga em 2002, né, trabalhei lá no Centro Universitário de Formiga, fiquei um bom tempo lá, fiquei até 2013 lá em Formiga, né, lá no Centro Universitário de Formiga. Além disso, trabalhei, né, na Universidade Federal de São João del Rei como professor substituto, no IPITAM, lá em São João del Rei, também como professor, na UENG de Divinópolis, e vim para a Universidade Federal de Viçosa, campus de Florestal, como substituto. Depois fiz o concurso prefetivo e fui aprovado e estou lá desde 2013. Só isso? Só isso. Só isso. Só isso. Vamos falar um pouquinho aqui nas fotos aqui? Sim, pouquinho do seu currículo aqui? Vamos nessa. Vamos embora. Vamos ver se tem história mesmo? Tem aí. Bora. Né? Isso aí na universidade, né, na colação de grau, fui professor homenageado pelos formandos, né, de 2025-1, né, e é onde que eu estou lecionando atualmente. Né, e lá dentro eu já passei como coordenador de curso, já fui chefe do Instituto de Ciências Biológicas da Saúde. E agora eu estou quietinho. Eu tenho um projeto de extensão de natação lá na cidade, que te atende 250 crianças e adultos do município. A gente tem uma parceria com a prefeitura, a gente usa um espaço específico da prefeitura para fazer essas aulas. Embora a universidade tenha a piscina, mas a gente usa mais central para facilitar acesso, né, da comunidade de uma forma geral. Legal. Né? Craque nato. Craque nato. Craque não. Próxima foto. Isso aí é minhas folgas, né? Então, assim, na idade que a gente está, né? Eu tô com 64 anos, não posso facilitar muito mais tá ativo, em descuidar da saúde. Então, isso é uma participação de uma corrida de rua lá em Tiradentes, na cidade de Tiradentes, né, comemorativo ao aniversário de 2 anos do estúdio de uma ex-aluna minha na Universidade Federal de Viçosa, de São João del Rei, que inaugurou, né, ano passado, 2024, aí teve a primeira caminhada e agora teve a corrida. Eu fui participar para prestigiar, né, o progresso e o sucesso de uma ex-aluna que... Poxa, parabéns. Né, aí a gente brincou lá na corridinha lá de 5 mil, mas foi bom. Tá. Na faixa etária de mais de 60 anos, aí deu para ganhar alguma coisinha. Tá nativa. Parabéns, você tá dando exemplo aí, top 1. Próximo aí.
Essa aí é a tomando posse no Conselho, nessa gestão atual, né, começamos agora em 2025, né, na qual estou como segundo vice-presidente, seria o nosso presidente Marco Túlio, que é da cidade de Viçosa. Eu estou na segunda vice-presidência e sou presidente da Câmara de Orientação Profissional, Orientação e Ética Profissional. Boa. Próxima foto. Eu nadando, né, que é minha paixão. Poxa, né, isso aí foi no Campeonato Mineiro de Natação, aqui em Belo Horizonte, no Círculo Militar. É organizada pela Federação Aquática Mineira. Né? Então, essa é a provinha de... Acho que foi sem borboleta essa. Não é fácil não, tá? Próxima. Aí eu mais novo, né? Quando eu estava na minha adolescência, eu sou, por incrível que pareça, o cabeludo. O cabeludo ali sou eu. Uma competição que a gente teve no Campeonato Brasileiro lá no Rio de Janeiro, no Flamengo. Novinho mesmo. Eu comecei a nadar com 12 anos, aprendi a nadar com 12 anos por causa de problema de bronquite, né? E depois, né, nadei, né, oficialmente competitivo de 14 até os 17 anos, aí parei de nadar porque eu fui fazer, né, a minha primeira loucura na vida, que foi engenharia nuclear no ITA, né, lá em São José dos Campos. Poxa. Onde eu fiquei um ano, né, quando eu completei 18 anos, e depois voltei, né, e vi que não era o que eu queria, né, o que eu queria não era exatamente isso, não podia ficar longe da prática esportiva, né, então... Bacana. Então você atravessa o oceano nadando, então? Não, nem tanto. Quase. Legal. Próxima. Essa é atual, né? Eu faço aqui natação 2 vezes por semana aqui em Belo Horizonte, lá no Cruzeiro, para poder manter, né, o funcionamento do corpo e participar das competições, não passar muita vergonha. Essa foto você não manda para ninguém no privado no Instagram, não, né? Não. Então deixa uma brincadeira aqui, tá? Olha aí, cara, segura aí. Próxima. O professor Bernard, né, que é o responsável por eu estar no CREF hoje. Né, foi por convite dele que eu fui participar da Câmara na época, Câmara de Julgamento e Ética, né, profissional, e a partir do convite dele para participar como membro de Câmara, eu fui convidado a ser conselheiro na eleição de 2017, 2019, se não me falha a memória. Show. Indicação por ele, mas pode ter certeza que é fera, pode ter certeza. Próximo aí. Aí também a mesma competição, só que com a minha equipe de revezamento, né? Foi uma prova de revezamento quando a gente nadava. Boa. Né? Próxima. Acabou? Não. Acabou? Boa, beleza. Boa. Vamos conversar, Bora. né? Trigo, bom, antes de começar a entrevista, eu vou falar aqui com o pessoal. Pessoal, eu trouxe ele aqui. O Ricardo, ele é... pra gente fazer as perguntas sobre o CREF, né? As dúvidas frequentes que as pessoas têm. Então, já mandei as perguntas para ele aqui, para ele poder entender do que eu vou perguntar e para vocês também tirarem. Eu tirei todas as dúvidas, na verdade. Ele vai responder aqui, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar? Vamos lá. Vou abrir que eu gosto de ler também. Beleza. Bom, vamos lá. Qual o papel do CREF na regulação e valorização dos profissionais de educação física? Bom, o Conselho Federal, né, o Conselho, né, aliás, qualquer conselho profissional, seja de qualquer área, seja de uma profissão que ela é regulamentada por uma lei federal, ele é uma concessão que o governo federal dá para que haja a fiscalização do exercício da profissão. Então, o Conselho Regional de Medicina, a OAB, o Conselho Regional de Educação Física, a Fisioterapia, e todos esses conselhos federais, eles são uma delegação de poder no qual o governo federal permite que seja feita a fiscalização do exercício profissional pelos pares. Então, o que o Conselho faz, né, o Conselho Federal de Educação Física e, consequentemente, os conselhos regionais, é fiscalizar e orientar o exercício da profissão. Né? Então, essa é a função prioritária do Conselho. Tem uma confusão, muitas vezes, e isso é normal, né, principalmente na educação física, que é a questão de achar que a função do Conselho discutir questões salariais, questões de sei lá, qualquer coisa a nível trabalhista. E, na verdade, não é. Né? Isso é uma função de sindicato. Então, quem negocia com o sindicato patronal as questões salariais, hora-aula, essas coisas, são os sindicatos. A gente tem, na área da licenciatura, nós temos 2 sindicatos bem estabelecidos, bem fortes, que é o Sindiúti para os servidores do Estado,
né, e o Simpro da rede privada. Né? Na área do bacharelado especificamente, nós não temos hoje funcionando mais um sindicato. Nós tivemos algum tempo atrás, um sindicato dos profissionais de educação física, e com o passar do tempo, esse sindicato foi esvairecendo as suas forças, e nós tivemos, né, com uma questão legislativa, a gente teve a não obrigatoriedade mais de ser sindicalizado, e com isso ele enfraqueceu muito, né, essa questão. Então hoje nós não temos uma representatividade muito positiva em relação à questão trabalhista, né? A gente não tem o CREF, dentro do que pode ser feito, né, e o CONFEF também tenta não pressionar, que a gente não tem essa competência, mas a gente tenta orientar. Então a gente recebe muito, por exemplo, eu recebi agora, e já está no jurídico para análise, a questão de um concurso para professores do estado, ou professores do município de uma determinada cidade aqui de Minas. Então a gente encaminha para jurídico, ele faz uma ação e notifica ao órgão contratante que é necessário que conste que para exercer aquela função específica seja um profissional de educação física registrado, porque é a garantia que tem de que vai estar ali alguém que seguiu os bancos acadêmicos, né, passou pela formação, que seja licenciatura ou que seja em bacharelado, e está exercendo a sua profissão de uma forma segura e com uma fiscalização presente. Boa, importante ter dito isso. Já existe há quantos anos o CREF, na verdade? 25 anos. Nós somos uma profissão relativamente pequena, né? Que nós temos a nossa lei que cria o conselho de 96, né? de 98, a 9696 de 98, né? Então nós estamos com 27 anos de regulamentação. Quando começou, né, essa regulamentação, foi criado o CONFEF, nós fazíamos parte do CREF 1, que era Rio, Espírito Santo e Minas Gerais, e com 2 anos de existência do CREF 1, nós conseguimos a emancipação do CREF Minas ser um CREF isolado, né? Então nós somos o 6º conselho, o CREF 6, né, ele surge da divisão, né, de um CREF que era inicialmente a gente pela quantidade de inscritos, né? Então hoje nós temos 22, né, CREFs no país. Interessante. Próxima pergunta, vamos lá. Um dos pontos debatidos são profissionais em áreas paralelas, como, por exemplo, treinadores usando redes sociais, sobre o uso de anabolizantes, sem ter formação acadêmica em medicina, com especialização em endocrinologia. Há algum tipo de fiscalização para essa pessoa? Se sim, qual é a conduta? Bom, vamos lá. A função do conselho é fiscalizar o exercício do profissional de educação física. Né? Se nós percebemos que tem algum profissional de educação física, né, especificamente, vamos pegar uma situação hipotética, ele está em situação regular com o conselho, né, ele está registrado, tem a formação adequada para aquela área que ele presta o serviço dele, e ele está divulgando, por exemplo, dieta, ou divulgando uma suplementação, ou divulgando até, né, não é nem divulgando a questão de anabolizante, porque seria um crime, mas vamos pegar dieta, alguma coisa que não é uma função, né, prioritária do profissional de educação física. Lógico, a gente tem noção, a gente tem conhecimento suficiente para entender algumas coisas, recomendar algumas coisas básicas, mínimas, necessárias, mas não prescrever uma dieta alimentar, uma suplementação alimentar específica. É uma função do nutricionista. Sim. Ou em caso mais grave, né, por exemplo, a ingestão, o equilíbrio hormonal, por exemplo, né, você tem um médico especialista para isso. Então, nesses casos, quando a gente tem essa denúncia, a gente recebe essa denúncia, a gente caminha para o conselho responsável por aquela área específica. Tá? Então, assim, então tem lá um personal ou um instrutor, né, da academia que está prescrevendo esse tipo de coisa, e ele não é nutricionista, nem tem formação na área da medicina, da endocrinologia. Então é encaminhado, essa percepção que nós tivemos é encaminhada para esses conselhos específicos, para que eles sim possam exercer o julgamento do exercício legal da profissão de nutricionista ou de endocrinologista. Sim, mas nas redes sociais vocês fazem algum tipo de... A gente tem um mapeamento, a gente tenta fazer um mapeamento, e a gente, em geral, a gente faz a notificação, né? Por exemplo, então vamos pegar no caso específico da educação física. Se a gente pega,
recebe uma denúncia de que tem uma determinada pessoa que está usando as redes sociais para prescrição de treinamento, por exemplo, de força, sei lá o que for, resistivo, de qualquer coisa nesse sentido. Essa denúncia é encaminhada para o setor de fiscalização, o setor de fiscalização busca e pesquisa essa informação. Se é uma informação local, por exemplo, a pessoa está numa academia, e a gente, pesquisando nas redes sociais, a gente percebe que ela está numa determinada academia. Então é feita uma fiscalização presencial. Então o fiscal vai naquele espaço, naquele momento que ela está lá, e solicita para ela, né, toda a documentação que ela precisaria de ter. Se ela tem, ok. Se ela não tem, é encaminhado, é aberto um processo administrativo. Esse processo administrativo é dado para ela um prazo, ela apresentar a documentação necessária e regularizar a situação dela. Não regularizando, é encaminhado ao Ministério Público Federal. Então, em geral, é essa a dinâmica. Se ela não tem, ela está só na internet fazendo, é feita uma notificação para ela, né, busca, né, faz uma solicitação ao Ministério Público de acesso a alguns dados que estão nas plataformas, né, digitais, para que a gente possa enviar para ela uma notificação informando que ela não pode estar fazendo aquilo. E se ela permanece, a gente junta esses dados todos, né, print, gravação de trecho que ela fala, e encaminha, mesma coisa, encaminhamos para o Ministério Público, e aí o Ministério Público que cuida, porque o exercício ilegal da profissão é uma contravenção penal, ela não é um crime, ela é uma contravenção penal. Né, e por ser uma contravenção penal, ela tem uma pena a ser feita. Né, então, se for realmente uma coisa, não digo grave, mas se for realmente constatada e não tem nenhum tipo de afirmação, o juiz federal pode dar, né, de multa, cesta básica, até a detenção da pessoa de 3 meses a 1 ano de prisão. Essa atuação é frequente? Comparação da presença com a rede social, o CREF, ele tem... A gente tem tido uma ação nas redes sociais um pouco menos ativa, por enquanto, porque ainda é uma seara que a gente não tem um amparo legal muito substancial para a gente poder montar um processo para ser encaminhado para o Ministério Público, né? Porque ainda não tem uma coisa muito clara dentro da internet de limites, né, e até a que ponto aquilo é realmente uma pessoa, é inteligência artificial. Então a gente tem uma seara ainda que está precisando de juridicamente ser feita. Melhorou muito agora com a lei de proteção de dados, melhorou demais com a lei da internet lá, da seção de base. Então assim, melhorou muito, a gente consegue ter mais respaldo, mas ainda está, a gente tem porque a gente não gosta, né, já aconteceu isso, né, tivemos não o CREF 6, mas já tivemos dentro do sistema CONFEF CREFs ações movidas contra expoentes, né, pessoas vamos dizer, pessoas públicas, né, que estavam fazendo, e na verdade ela conseguiu reverter, por não ter uma sustentação jurídica interessante, ela conseguiu reverter, né, a ação que foi movida contra ela em favor dela própria, né? Porque não tinha essa suspensão. E o CREF 6 ele é muito legalista, a gente até é meio chato com isso. Então a gente procura embasar bem, pegar todos os aspectos possíveis para fazer quando é feito um encaminhamento, ele é feito de uma forma mais substancial, que não dá condição de ter uma reviravolta, né? Até acontece, mas em segunda instância a gente consegue reverter. Joia. Próxima pergunta. E sobre treinadores que passam treinos em redes sociais sem base de algum estudo científico? Há alguma vigilância do Conselho? É a mesma situação anterior, né? Mas a gente tem que entender o seguinte, segundo a CBO, né, que é o Código Brasileiro de Ocupação, treinador hoje é treinador de futebol. Ela é bem clara nisso. Fora isso, não tem essa qualificação na CBO, né, no Código Brasileiro de Ocupações. Então, assim, são profissionais de educação física. Então, se tem uma pessoa que se diz treinador de qualquer área que seja, né, seja de área esportiva ou da parte do fitness, que não tenha a formação em educação física, ele está irregular. Ele está exercendo irregularmente a profissão. Então, independente de ser baseado ou não em evidências científicas, a prescrição de atividade física é uma prerrogativa a profissionais de educação física. E para ser profissional de educação física tem que ter a graduação em educação física,
né, nessa área específica do bacharelado, né, ou no meu caso, né, que sou formado lá em 85, então não tinha nem questão de divisão de bacharel e licenciado ainda na época, que tem o que era chamado de licenciatura plena. Eu posso atuar nas duas áreas. Então, se não for essa pessoa que tem essa formação com registro ao conselho, é exercício legal da profissão, segue os mesmos trâmites normais, né? Entendi, perfeitamente. Então, mesmo se a pessoa, no caso, tiver a graduação, se aqueles exercícios que ela passa não tem algum estudo científico, pode acontecer alguma... Pode, mas assim, aí a questão vamos pegar que seja um profissional registrado, que ele tenha formação acadêmica, que está lá prescrevendo uma coisa meio maluca lá. Se houver dano, cabe ação. Não havendo dano, não cabe ação, porque é muito da questão, eu falo isso como fui técnico de natação há muito tempo, nós tivemos, né, alguns treinadores meio malucos, né, na minha época de atleta tinha isso, né, tinha não é só na sua época não, na atual também tem muito. Tinha um maluco lá que falava que bater perna de tênis era bom, que melhorava a força de perna, então todo mundo começou a bater perna com tênis, né, então tinha umas coisas meio assim, meio fora de um padrão científico, né, que se constatou depois, posteriormente, que não tinha, mas que naquela época, e hoje também, não daria nenhum tipo de lesão muito grave, mas se houver algum tipo de dano à pessoa, a pessoa que está sendo usuário, está seguindo aquela coisa, sim. O grande problema aí fica uma questão, né, nem uma questão de avaliação profissional, mas uma questão de bom senso. As pessoas precisam entender que o condicionamento físico, o desenvolvimento da capacidade nossa muscular, ela é individual, é individualizada. Sim, sim. Então, o que o cara posta lá é uma coisa que deu certo, talvez, para ele. Concordo. Que foi fantástico para ele, deu um resultado super legal para ele, mas que não vai dar para 90% das outras pessoas, não vai ter a menor diferença na vida das pessoas. Né? Então, a ideia é que as pessoas tenham esse discernimento, né? Porque, igual eu falei, a rede social, infelizmente, hoje, as redes sociais, as redes que nós temos aí hoje, Instagram, sei lá o que for, elas são terra de ninguém, né? Qualquer um quiser colocar uma coisinha lá e com o TikTok você põe uma reboladinha bonitinha, você ganha não sei quantos mil seguidores, as pessoas começam a achar que aquilo é legal. Né? E tem que saber que o legal pode lesionar. E no caso da educação física, isso acontece. Então, um treinador desse, que não tem uma fundamentação científica razoável, que prescreve algum exercício, e esse exercício leva a um dano à pessoa, ele está sujeito a sanções, né, de lesão corporal e até mesmo de questão de exercício irregular. Né? Então, passa por isso. Bem explicado. É o cara certo que eu trouxe aqui. Bom, próxima pergunta. Muitos profissionais se sentem desvalorizados frente ao marketing agressivo de figuras públicas não registradas. O CREF tem ações para fortalecer a imagem dos profissionais regulares? Sim. A gente tem algumas campanhas, né, de exatamente isso, e talvez seja o nosso maior gargalo hoje, né, fazer a conscientização, né, das pessoas, e aí quando eu falo das pessoas, passam pela população de uma forma geral, passam pelos, né, os proprietários, os empresários ou os diretores de associações esportivas, clubes e academias e, né, qualquer tipo de ramo que tenha atividade física como, né, o seu CNAE na inscrição do CNPJ, e também para as pessoas, para os profissionais de educação física, que é importante se trabalhar isso, né, que as orientações sejam feitas por profissionais capacitados e habilitados. E isso só vai acontecer a partir da hora que também o profissional se empoderar disso também. Né? A gente vê muitas vezes uma reclamação muito grande de que não é feito nada, mas o próprio profissional às vezes não se manifesta. Né? A gente tem, né, dentro do conselho, a gente tem um canal, né, que é a ouvidoria ou Fale Conosco, que é um canal de denúncias, que muitas vezes as nossas fiscalizações elas são organizadas em cima da demanda de denúncias. Então, a gente tem ido em alguns lugares específicos em função de algumas demandas que surgem de profissionais que se sentiram, né, lesados, porque tem o fulano de tal que está divulgando na rede dele esse mercado, esse negócio, e está vendendo isso, que é o pior ainda, né, porque ele só falar talvez não tenha muito problema, mas ele vender aquilo é complicado. Né? E aí você tira exatamente isso do profissional, aquela capacidade de vender, né? da venda do conhecimento, né? Porque a nossa função enquanto profissionais de educação física
e quem, né, optou por essa área, ele optou em si capacitar o máximo que ele pode para o benefício do outro. Então, nunca o benefício é nosso. Então, o resultado do meu trabalho não está diretamente ligado à minha ação, está diretamente ligado à ação do outro. Então, se eu levo benefícios para outros, eles se sentem bem, querem continuar trabalhando comigo, começam a me valorizar, e aí eu tenho o meu benefício de retorno, que é indireto. Então, quem escolheu a educação física tem que saber que nós estamos aqui para servir. Né? Então, a partir da hora que tem uma pessoa que não tem essa formação e que está vendendo um produto, que aí é um produto, não é uma questão da empatia, do conhecimento, da transmissão de conhecimento, de saber que talvez hoje não é legal para fazer aquela série específica, talvez hoje seja muito mais interessante a gente ficar batendo um papo, porque o meu cliente precisa de uma atenção diferente no dia, que só que vai ter a sensibilidade quem está lidando com eles. Então, assim, dentro disso o CREF tem tentado, na medida do possível, né, nos recursos que a gente tem, para sensibilizar. A gente tem hoje uma parceria interessante com o PROCON de algumas cidades, tem uma parceria interessante com a Vigilância Sanitária de algumas cidades. Alguns municípios de Minas têm um Ministério Público mais ativo em relação às demandas que o CREF apresenta, mas a gente tem ainda que convencer a sociedade que a educação física é uma área prioritária, né? A prática esportiva ela é prioritária, inclusive é um direito constitucional, né, das pessoas, está lá na Constituição, né? O esporte está lá como uma dos, né, chamados direitos pétreos, né, da Constituição, e precisa de ter pessoas capacitadas para isso, né? E a gente precisa que a comunidade entenda. Então a gente está fazendo algumas campanhas, vai começar agora a partir do ano que vem, não para esse ano mais, que a gente já está na fase de finalização dela, que é a questão de divulgação um pouco mais da importância de se exigir do profissional o registro dele junto ao conselho, a saber da formação dele, não simplesmente ir porque ele é bonitinho e fortinho. Bem explicado, bem explicado. Próxima. Há planos ou campanhas de conscientização para o público leigo sobre a importância de contratar um profissional legalmente habilitado? É aquilo que eu falei, a nossa proposta que a gente está no início de mandato agora, não estamos no mandato novo, então dentro desse grupo nosso que a gente tem agora, a gente tem essa proposição de abrir essas questões, começar a trabalhar um pouco mais, porque nós somos um órgão federal, né? Nós somos um órgão público federal, uma autarquia federal de direito privado, mas somos uma autarquia federal, e nós estamos sobre uma jurisdição de fiscalização do TCU, do Tribunal de Contas da União. E o TCU ele tem uma série de critérios de o que se pode fazer, né? Então, assim, essa questão de fazer campanhas, ela é possível? Mas existe um limite. A gente não pode ter um gasto específico, prioritário, vamos dizer, um gasto prioritário nisso, né? Mas a gente pode ter um gasto nisso, né? O TCU permite isso, então a gente tem que ver até que ponto a gente pode, porque a gente quer investir exatamente nisso, de levar para a rua, né? Levar, seja através de outdoor, seja através de chamadas na TV aberta em determinados momentos, que evidentemente existe um custo financeiro sobre isso, e está dentro dessa nossa amarração que a gente tem pelo TCU, de fazer essas campanhas de conscientização, de que é importante. A gente faz em 1º de setembro, mas é muito pouco. Né? A gente precisa de expandir isso mais, fazer uma coisa ficar mais rotineira e mais constante. Mas a gente está encaminhando para isso em breve, de começar a lançar algumas coisas. Não vai dar certo. Tomara que dê certo, é isso mesmo. Muitas academias ainda não cobram taxa de salão. Como o CREF define essa situação? Isso aí... Bom, igual eu falei, né, a função do conselho é uma função de fiscalização e orientação profissional, não é uma função de condições de trabalho ou trabalhista, né? Isso é vamos dizer, é uma negociação que deveria ser feita por um sindicato específico para essa discussão, porque, a bem da verdade, quando eu levo lá o meu cliente, né, eu conto personal, eu levo o meu cliente para aquela academia, teoricamente eu estou sublocando o espaço. Sim, né? O que a gente tem tentado orientar, e aí a gente orienta tanto para o responsável técnico quanto para o personal, e isso é importante, é a questão de se ter contratos. Precisa ter claro o que está fazendo. Então, ok, a academia vai me cobrar uma taxa de juros de salão. Tá, ok, mas o que ela vai me dar em troca? Então tem que ser feito um contrato, porque esse contrato resguarda tanto o profissional quanto a academia. Porque
Se eu estou como personal dando aula numa sala de musculação com o meu cliente e arrebenta um cabo de um supino que seja, e isso lesa o meu cliente, se eu não tenho, né, um contrato de prestação de serviço no qual está dizendo que eu vou pagar uma taxa X qualquer, mas toda a manutenção, toda a precaução, toda a segurança é por conta do espaço, eu sou o responsável por aquilo. Né? E o que a gente vê hoje é que não existe esse tipo de conversa, né? Não existe esses contratos, é simplesmente uma coisa, vamos dizer, tipo uma coisa informal, né? Uma coisa informal. Eu sou, às vezes, professor daquele espaço de salão e eles me permitem que eu tenha alguns personagens desde que eu repasse uma parte para o espaço. Mas não tem nenhum vínculo de cessão, de contratação de espaço, de direitos e deveres, que eu acho que é até pior do que se cobrar. Né? Você não tem nenhuma segurança jurídica daquilo que está acontecendo. Né? Então eu acho assim, a posição do CREF não é uma coisa que seria o ideal, porque a gente entende que, né, se o meu aluno, meu cliente, para ele poder usar o espaço, ele já paga a mensalidade do espaço, e além, claro, da minha prestação de serviço, não seria justo eu repassar mais alguma coisa, seria sobretaxação. Né? Então, nesses casos, a gente tem, muitas vezes, não notificado, mas a gente manda uma correspondência, quando chega para a gente essas demandas, a gente manda uma correspondência solicitando que haja um bom senso por parte de quem está cedendo o espaço. Né? No caso, você está falando o dono da academia, no caso, né? Porque assim, na verdade, a conversa do conselho, e aí é uma questão que a gente tem de demanda, a conversa nossa em termos, né, de ações mais eficazes é com o responsável técnico. Então, o responsável técnico é aquele profissional de educação física que é registrado no conselho que responde pela academia. Ele é que responde. O proprietário, sim, a gente faz, né, a gente faz a notificação para a pessoa jurídica em nome do responsável técnico, mas quando você não der essa coisa, né, transcrever para uma outra área, a gente encaminha a pessoa jurídica também para um processo paralelo. Então a gente tem, na verdade, hoje, basicamente, 3 tipos de processos, né, rolando, que é o da pessoa da PJ, né, da pessoa jurídica, do responsável técnico por essa PJ e do profissional, se tivesse algum profissional infrator dentro do espaço, ou uma pessoa qualquer dentro do espaço que é infratora. Então nós temos 3, porque os 3 têm envolvimento direto na ação. Né? A gente não tinha essa possibilidade antes da nova regulamentação, não. A gente, depois que teve esse reajuste da lei, a gente passou a ter essa possibilidade de administrativamente atuar sobre a PJ. Tá. Beleza. E vocês fiscalizam a academia com superlotação? Se sim, como? Na verdade, não tem nenhuma legislação hoje, nem do Conselho, nem nem trabalhista, que determine quantidade de clientes por espaço. Tá? Não existe uma legislação sobre isso. O Conselho Federal ele tem uma recomendação, né, de determinadas quantidades. O CREF se não me engano, do Rio de Janeiro, ele tem uma resolução específica, ele determina algumas considerações. Mas não é muito específica, não é muito clara. Não que não seja muito clara. Ele determina a quantidade de espaços de pessoas. Por exemplo, ele fala que num salão de musculação pode ter até 30 pessoas. Mas ele não demanda a questão de tamanho. Né? Uma coisa é ter um salão que tenha, sei lá, 70 metros quadrados e o outro que tem 25 ou 15. Então não vai caber, né? Não tem, mas não existe uma legislação hoje específica que determina a quantidade, não. Tá, não entendi, beleza. Achei que era alguma coisa por metro quadrado, dependendo não tem. da metragem da academia. Não existe uma legislação hoje. Mesmo? Nenhum nível, nem no Ministério do Trabalho, nem em nenhum lugar, Ministério da Saúde, nada. Né? Interessante. A gente tem, igual eu falo, a gente tem parcerias com algumas vigilâncias sanitárias de alguns municípios, e aí na fiscalização a vigilância sanitária ela determina, ela orienta que pelo espaço que tem ali, pela questão de ventilação, não pode ter mais do que essa quantidade específica de pessoas. Ela determina aleatoriamente. Ela também não tem controle, né? Não é um controle, ela não tem assim, um gabarito. Né? Você tem... Nossa, porque tem academia que, Sim. Rodrigo, tem academia que, não vai falar o nome de uma academia aqui que a gente sabe, né? Uma academia de rede. Tem horário que chega. Sim.
é 4 pessoas por aparelho. Você fala, cara, como é que tem esse controle? Eu fico... Não tem, na verdade não existe. Controle. Infelizmente não. Não tem nenhuma legislação oficial que estabeleça isso, né? Interessante, interessante. O CREF atua somente nas academias? Não. A gente teve agora, inclusive semana agora que terminou a semana passada, nós estávamos em Uberlândia acompanhando os Jogos Escolares Brasileiros, os JEBs. Né, porque na execução, né, é uma competição esportiva, né, tem um nome de Jogos Escolares, mas que não é Jogos Escolares, porque ele não se enquadra no esporte educacional, na qualificação de esporte educacional, porque ele visa rendimento, né, esse premia primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, quem chegou lá no JEBs, a equipe que chegou no JEBs, seja lá de qualquer modalidade, ela foi campeã na fase micro-regional, foi campeã na fase regional, foi campeã na fase estadual e teve o direito de ir para o nacional. Então, é rendimento, não é educacional. Né? Porque educacional ele é uma modalidade de esporte que o objetivo principal é a participação coletiva. E nesse caso não é. Então, teve o JEBs, então, que os treinadores das equipes que estavam lá disponíveis deveriam ser, ou são, registrados no Conselho e bacharéis em Educação Física. Né? Então a fiscalização teve lá nesses Jogos Escolares. Né? A gente só não está ainda ingerente totalmente em escolas ainda. Né? Nas escolas, no ambiente escolar, a gente não está efetivo por uma questão de demanda. Né? A gente tem milhares de escolas, evidentemente, mas a gente também tem uma quantidade imensa de academias, né? Na minha cidade que eu moro, que é Florestal, uma cidade de 7.800 habitantes, nós temos 5 academias. E aqui em BH tem quantas já? Aqui registradas são muitas, não registradas talvez o dobro. Nossa Senhora. É muita, é mesmo? Muito. É muita academia não registrada ainda. Muito. Olha só. Bom, vamos lá. Há alguma supervisão em escolas de futebol, natação, vôlei, luta e equipes de corrida? Sim. Espaços específicos, vou pegar 2 espaços. Escolinhas de esportes, tá, em geral. Escolinhas de esportes, sim. A fiscalização ela acontece normal, porque ali na escolinha de esportes ela está formando não só atletas, mas formando pessoas também. Né? Nas academias de lutas, é uma fiscalização um pouco diferente, porque, na verdade, a gente entende que existe, né, a questão da filosofia daquela modalidade. Né? Então, pegar talvez um movimento técnico de um golpe específico, ele seja uma habilidade de um mestre que tem uma graduação específica, mas o condicionamento físico ele faz parte da educação física. Entendi. Então, é uma fiscalização que no momento da fiscalização é avaliado se estava tendo condicionamento físico ou estava tendo o desenvolvimento daquela técnica, seja lá um kata na área do karatê, seja lá alguma coisa nesse sentido. Né? E a outra que é a questão, que você como é que foi? Escolinhas e... Escolinhas, futebol, natação, vôlei, luta e equipe de corrida. Corrida de rua, isso. As de corrida de rua, a gente sabe, inclusive tivemos na Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte, participando de um lançamento não só da maratona de BH, né, que vai ser um evento desenvolvido pela Prefeitura, e também de uma discussão de uma lei de uma vereadora da cidade com relação à melhoria dos espaços para a corrida de rua. E tinham lá vários grupos, né, representando. Infelizmente, nesse evento não tinha nenhuma assessoria, mas tinha os grupos de corrida. O grupo de corrida é um pouco mais complexo de se fiscalizar, porque teoricamente é um grupo de pessoas que se reúnem e saem correndo. Talvez tenha lá uma tendazinha com uma fruta e uma água, mas não tem. A assessoria já é uma coisa que a pessoa que está ali na assessoria está prescrevendo uma forma de treinamento. E a prescrição de treinamento é em função do profissional de educação física. Então, nesse caso de assessoria, o responsável pela prescrição do treino, ele deveria ter ter o registro no conselho, ser formado em educação física no bacharel. O que muitas vezes acontece, a gente não consegue, a não ser que a assessoria tenha uma tenda que fala assessoria esportiva, assessoria de corrida, você tem que ter uma divulgação que a fiscalização pode atuar diretamente, o restante é muito informal. Né? Você não tem como falar que aquele cara que está ali correndo junto com o outro, que ele está orientando ou prescrevendo.
Né? Não, eu estou só correndo com meu amigo aqui, conversando com ele. Como é que você vai falar que não é isso? Né? Então, assim, a questão é porque o fiscal do conselho, ele é concursado, né? É feito um concurso público, ele faz parte, ele é concursado, é efetivo, né, dentro do conselho, e ele, para ser fiscal, ele tem que ser obrigatoriamente bacharel em educação física. Ele precisa ser bacharel, porque ele precisa de entender o que está acontecendo para determinar se aquilo que está acontecendo é uma prerrogativa específica do professor de educação física ou não. Então ele tem que saber que chegou na academia, tem alguém fazendo algum exercício, ele fala, encontrei aproximadamente 10 pessoas que estavam executando isso, tinha alguém no supino, tinha alguém fazendo repetição skate, alguém fazendo aquilo. Então ele descreve a cena que ele viu e aí coloca, né, se tem ou não algum tipo de irregularidade naquilo que está acontecendo naquele espaço. Né? Então ele tem que ser um bacharel em educação física para entender o que está sendo visto, não simplesmente falar que tinha uns caras lá treinando lá, né? Outro que você explica muito bem, viu? Obrigado. Parabéns, explica muito bem. Quanto ao CREF, arrecadou no ano de 2025 aqui em Minas Gerais. Pois é, isso eu não sei te falar. Isso o pessoal está curioso. Não é nem esconder, pergunta. Não, porque realmente eu não sei falar, porque a gente não teve no balanceio de 2025. O pessoal fica curioso, rapaz, essa pergunta. Mas vou te dizer o seguinte, na margem aí. É muito dinheiro. Vamos pegar, nós temos hoje em torno de 59 mil registrados. Nós estamos em torno de chegando a 60 mil registrados. Né? Claro que tem uma quantidade grande que está inadimplente, evidentemente, faz parte, em torno de 30%, 35% de inadimplência, mas a gente tem uma quantidade em torno de 60% talvez que estejam, eu estou falando assim, nada oficial, porque realmente eu não sei mesmo, juro que eu não sei mesmo esses dados. Talvez de 60% que estão em dia. Né? E a anuidade de 2025 ela é escalonada. Então o valor da anuidade hoje cheia ela é R$ 603,07. Mas se o profissional paga até dia 28 de fevereiro, ele paga 347. Se ele paga de 1º de março até, sei lá, não sei exatamente qual é a data, até 30 de abril, ele paga 400 e alguma coisa. Se ele paga de 1º de maio até 30 de junho, ele paga 501. Se ele paga de 1º de julho até 31 de julho, ele paga 603,07. Se ele paga a partir de 1º de julho, né, 1º de agosto até o final do ano, ele paga esse valor com acréscimo de juros. Então assim, a conta não é uma conta de pegar 50 mil e multiplicar por 600. É uma conta que depende é por isso que eu falo que eu não tenho como te falar exatamente. Eu não sei quantos que pagaram 347, eu não sei quantos que pagaram 400 e alguma coisa, eu não sei quanto que pagou 500 e pouco, nem sei quantos que pagaram 603, nem quem está pagando agora. Entendi. Né? Então, assim, é um valor que eu não tenho que dizer, mas é uma arrecadação em torno de R$1 milhão, talvez. Entendi, beleza. Tá? E assim, para onde que é investida essa arrecadação? Como é que funciona? Bom, igual eu falei, a gente é um órgão que é fiscalizado e orientado pelo TCU. Né? Então, se o TCU indica que no mínimo 50% do arrecadado tem que ser investido na ação finalística do Conselho, que é a fiscalização. Então, desse montante que é arrecadado, obrigatoriamente, 50% tem que ser investido dentro da questão da fiscalização. E na questão da fiscalização, eu vou colocar a questão do salário, né, dos fiscais, porque está dentro dos 30% de pessoal, né, de folha de pagamento, não vou considerar isso, mas dentro desse montante está a questão de abastecimento de carros, manutenção dos carros, a documentação de carro, as diárias, né, para custeio de hospedagem, deslocamento, alimentação. Né, então, todo esse custo, né, operacional da fiscalização é que está dentro desses 50%. Né, então, para tudo que vai sendo feito ao longo do tempo. A gente tem uma média de mais ou menos de 20 a 30 cidades visitadas por mês. Né, de tal forma que no final de 2025 nós vamos ter fiscalizado pelo menos uma vez os 853 municípios do estado. Pelo menos uma vez nós vamos em todos eles. No mínimo, tem lugares que a gente tem demandas maiores. Né? Então, Belo Horizonte é uma demanda que tem uma equipe de fiscalização permanente para Belo Horizonte, região metropolitana, que só atua aqui. E temos as outras equipes que viajam
para as regiões do estado. Né, e né, vai para o norte do estado, Vale de Jequitinhonha, vai rodar tudo aí, vai ser por tudo. E aí vai. Né? Bom, próxima pergunta aqui. Essa aqui, nossa senhora, até complexa. Vamos lá. Surgiram alguns cursos paralelos para capacitação de novos profissionais a atuarem como professores de musculação. Como o CREF definiu essa situação? Está complexo demais isso aí. Bom, vamos lá então. Respira, hein? Não, é tranquilo, isso é bem tranquilo. Vamos lá. Quem determina hoje, a partir da 9696, lá em 98, foi estabelecido no seu artigo 1º que, para exercer as atividades relacionadas à educação física, né, tem que ser obrigatoriamente graduados em educação física, em cursos reconhecidos, autorizados e reconhecidos pelo Ministério da Educação. MEC, né? Cursos no exterior com validação no Brasil. E existe agora uma nova possibilidade de cursos tecnológicos de nível superior. Então, são as habilitações que você pode ter, né, para poder exercer a função. Paralelo a isso, em função de direito adquirido, há a possibilidade de se ter um nome que chama-se provisionado. Uhum. O provisionado é uma pessoa que trabalhava na educação física, como seja lá na musculação, na natação. Os meus treinadores eram policiais, eram sargentos da Polícia Militar. Então, assim, essas pessoas já trabalhavam na área com o direito adquirido pela questão constitucional. Eles podem receber um título que chama-se provisionado. Mas a lei permite que o CREF, na verdade não é o CREF, é o CONFEF, que determine o que vai ser feito. Então, para ser um provisionado, essa pessoa precisa de ter comprovadamente que exercia a profissão 3 anos antes da homologação da lei. Então, se a nossa lei é de 1º de setembro de 98, ele tinha que comprovar que de 95 a 98 ele já trabalhava na área de musculação, ou de natação, ou de basquete, ou de futebol, alguma coisa assim. Se ele comprova isso, ok, bacana, ele tem o direito de poder exercer a profissão. Mas, além disso, ele precisa fazer um curso de capacitação, que o próprio CREF promove esse curso. Então, esse curso ele tem, entre as disciplinas, ele tem metodologia da educação física, tem primeiros socorros, tem atividade física para pessoas com deficiência, tem ética, tem fisiologia do exercício, medidas de avaliação, tem uma série de conteúdos que permite que essa pessoa faça, e aí sim, ele pode ser. Então, se a 98 é 95, esse cara tem que estar hoje... Deixa eu só te cortar, exatamente isso, que é a linha de raciocínio. Então, quem tem direito a fazer esse curso é só esse período das pessoas de 95 a 98. Então, as pessoas que estão nessa atualidade, vamos supor, igual eu fiz essa pergunta, não tem faculdade, está querendo fazer e precisa fazer esse curso. Então, no caso, ele precisa, na verdade, entrar na faculdade para... Ele precisa ter formar. Ele precisa formar. Ele precisa ter graduação em educação física. Porque assim, vamos pegar 95 a pessoa teria que estar hoje com 35 anos. Mais de 30. Mais de 30, né? 40 da... É isso mesmo, aproximadamente. 95, 10 anos até... 84, eu estou 40, isso, 41, vou fazer? Então, mais ou menos uns 40 anos, isso, né? Mais ou menos. 35, 34. Então, ele tinha que estar com, no mínimo, 18 anos em 95. A gente recebe uma série de pedidos que a pessoa tem e apresenta a comprovação de que ela trabalhou com natação, por exemplo, pegar minha área, trabalhou com natação nesse período. Aí você vai ver o ano que ela nasceu em 85. Então, quer dizer, ela trabalhou com natação quando ela tinha 10 anos. Infelizmente, não dá para aceitar. Bom, então essa é uma exceção, né, que já está... A gente tem algumas pessoas que são provisionadas, mas a gente não tem mais tanta possibilidade de registro em função dessa questão temporal. Então tem que ser graduado ou graduado em instituição reconhecida pelo MEC. O que tem acontecido, existe uma instituição aí que divulga que ela tem um curso de capacitação em musculação, que ao final de um ano de curso, a pessoa está habilitada a trabalhar com musculação e ela recebe inclusive uma carteirinha dizendo que ela está habilitada a trabalhar com musculação e fala que isso é amparado por uma série de leis. Isso. Não existe isso. Não existe? Não existe isso. Não existe essa possibilidade, mas nenhuma. Mas eles estão divulgando que está... já tem uma ação, o CREF já tem o CREF 6 tem uma ação com eles desde 2013, se não, mentira, 2013 não, estamos em 25, desde 2020. Nós já temos uma ação contra eles,
O CREF do Rio, CREF 1, também tem uma, e agora o CONFEF também entrou. Então a gente conseguiu agora colocar todas as 3 ações numa ação só. Então eles estão impedidos pelo STJ, estão impedidos de vender esse curso. Eles continuam vendendo. Isso. Eles continuam. São Paulo. Eles continuam vendendo isso. Então. Aqui também, claro. Já está sendo cobrada em cima disso. É o Ministério Público Federal que está fazendo isso, já está sendo cobrado multas diárias por divulgação de curso. Mas eles não têm essa habilitação. E quem fizer isso, infelizmente, vai jogar dinheiro fora. Porque não vai conseguir exercer. E se acontecer de ser pego numa fiscalização de qualquer CREF do Brasil e tenha essa habilitação, ele vai ser encaminhado para o Ministério Público com exercício legal da profissão e vai sofrer as sanções de exercício legal. Porque, Trigo, eu não vou falar o nome da academia. Tem academia aqui, por exemplo. Sim. Que tem professoras que fizeram esse curso e a academia autoriza essa pessoa trabalhar. E aí? Tá errado. Mas o CREF, quando bate nessa academia, como é que funciona? Bom, o CREF chegou lá, tem essa pessoa trabalhando, vai pedir para ela que ela se identifique, evidentemente, né? Ela vai se identificar e vai falar que tem esse curso. O fiscal vai fazer o que tem que ser feito. Ele vai gerar um termo de fiscalização de pessoa física para essa pessoa, e nesse termo ela vai colocar que a pessoa não possui registro junto ao CREF, porque ela não possui registro junto ao CREF, contrariando toda a legislação que é pertinente a isso. Esse termo de fiscalização é assinado pela pessoa e pelo fiscal. Se ele se recusa a assinar, é anotado que ele se recusou a assinar, mas de qualquer forma fica uma via com ele, que essa primeira via já é uma via de notificação. Tá? Então ele está sendo notificado que ele precisa regularizar a situação dele perante o Conselho. Paralelo a isso, é feito um outro termo de fiscalização para a pessoa jurídica, para a PJ. Aí, no caso, informando que a academia foi fiscalizada em determinado momento e que lá tinha pessoas que não possuem registro junto ao Conselho, exercendo legalmente a profissão. A academia também ela é notificada dessa mesma forma. Esses termos chegam no Conselho, são transcritos, e aí, a partir da transcrição, é notificado novamente para todos os dois, para PJ e na verdade são 3 notificações, aí é para a pessoa jurídica. Se essa pessoa jurídica não tem registro junto ao Conselho, ela é notificada para regularizar a situação dela junto ao Conselho. Se ela tem registro junto ao Conselho, a pessoa jurídica, ela é notificada enquanto pessoa jurídica e o responsável técnico indicado por ela também é notificado. E ele é notificado porque ele comete uma infração ética que é permitir pessoa não habilitada a trabalhar. Então ele recebe também notificação e a pessoa recebe uma nova notificação que tem um prazo de 15 dias para regularizar a situação dele perante o Conselho, que ele não vai fazer, porque ele não tem como fazer em 15 dias uma graduação de 4 anos de educação física. Então ele não vai cumprir o prazo e esse processo, a partir daí, ele é encaminhado. Né? Vamos pegar aqui a pessoa... Né, a pessoa jurídica tem registro junto ao Conselho. O administrativo da PJ é encaminhado para a Câmara de Julgamento, o do responsável técnico é encaminhado para a Câmara de Julgamento e do indivíduo que não tem o registro, que tem só essa carteira dessa instituição, é encaminhado para o Ministério Público para o exercício legal. Como já existe processo no Ministério Público contrário a essa instituição, geralmente o juiz nem discute muita coisa não, já cumpra-se a penalidade. Né? E quem aplica esse curso? Como é que vocês fazem? Não, a gente não tem como fazer, vamos ser assim, a gente não tem como, né, o CREF não tem como, lógico, ele notifica que a pessoa não pode habilitar, né, então, igual eu estou falando, a gente já tem esse processo na justiça contra essa instituição que faz esse curso. A gente notifica que ela não pode fazer isso porque ela não tem credenciamento junto ao MEC para formação de profissionais de educação física. Então o CREF notifica e passa para as vias legais. Faz o mesmo processo, né? Como se fosse da na verdade é um processo um pouco diferente, porque assim, ninguém está impedido de dar curso. Tá? Então vamos pegar aqui, eu posso, né, eu Trigo, pessoa física, posso criar um curso de capacitação ou de informação, né, capacitação eu digo, que a gente não capacita ninguém, mas um curso informativo, um curso de informação sobre natação, sobre treinamento de natação.
Eu vou lá, monto meu curso e vendo esse curso, mas eu não posso, de forma nenhuma, falar que quem fizer o meu curso pode trabalhar despreocupado. Mas é diferente. Aí é diferente. Isso eu entendi perfeitamente. Isso eu concordo com você. Você fazia um curso sobre um tipo de conhecimento. Sim. Beleza. Mas e essa pessoa que faz o curso, no caso, para capacitação do profissional trabalhar no local, como é que... Então, aí esse caso, igual eu estou te falando, a gente já tem algumas ações movidas, já tem decisão na Justiça Federal de que ela não pode vender. Tá. Se ela continua vendendo, e a gente sabe, a gente tem informações de que ela continua vendendo, a gente tá na mão da Justiça Federal agora não é mais nossa mão. E o que acontece com isso? Dá uma multa financeira, a pessoa vai presa, você sabe? Pode ser até preso. E a multa financeira também? Também. Sabe o valor? Não, do Ministério Público Federal não. Eu sei que, por exemplo, a nossa para PJ que permite, pode variar de 1 anuidade de pessoa jurídica até 5 anuidades de pessoa jurídica. Então, uma anuidade hoje de pessoa jurídica, ela é cheia, né, completa, ela é R$ 1.400. Perfeito. Agora... Mas só uma coisinha antes que eu esqueça, que na verdade... Não, imagina. Eu acabei de lembrar aqui agora também. Essa pessoa jurídica que está nesse caso especificamente, né, não nesse caso especificamente, que tem alguma irregularidade, se ela não sana essa irregularidade dela, ela é encaminhada para o PROCON. O processo dela é encaminhado para o PROCON. E não mais só para o Ministério Público, porque ela está vendendo um produto para o qual ela não tem habilitação. Entendi. É igual, é uma regulação de mercado que ela não tem capacidade para aquilo. É um advogado que não tem a OAB que dá um curso para você ser advogado. Isso. Pronto, tipo isso. Resumidamente. Tipo isso. Para entender, né? Na verdade, são pessoas entendidas que utilizam de pessoas que acham que sabem para falar que você tem que fazer na segunda, quartas e sextas exercício que puxa, na terças e quintas exercício que empurra. Né? Tipo uma coisa nesse Entendi. Né? Entendi. Vamos lá. Outra coisa que eu queria te perguntar também. O CREF, me corrija se eu estiver errado também, eu lembro que o CREF, na época, quando começou, eu lembro que durava o curso, era 1 ano, aproximadamente, quando começou. Isso, para esse curso de provisionado. Provisionado. Antigamente, lá em 95, 95. 98, 99. Isso. Começou com 1 ano. Será que é por causa disso que apareceram esses concursos, esses cursos provisionados, temporário, por causa que o CREF deu uma brecha nessa lei? Tem uma brecha? Não, na verdade Desculpa até minha ignorância, não, mas tem muita gente que... Não, sim, não tem isso não é bem por aí não, é má fé mesmo. É o caso de má fé. Mas o que acontece? A legislação permite que o Conselho tenha essas pessoas, né, que tem essas pessoas que já exerciam a profissão comprovadamente, e que ele crie critérios para que essas pessoas possam exercer. Então, quando, né, o provisionado, naquela época, lá em 99, 98, 99, 2000, por aí, quando essa pessoa que já exercia profissionalmente anteriormente a profissão, ele se inscrevia no conselho, e pedia o registro dele junto ao conselho, e aí o conselho falava, tudo bem, você pode ser registrado, mas eu preciso que você comprove com documento legal, carteira de trabalho, contrato de trabalho, essas coisas, que você exercia a profissão, e você tem que fazer esse curso de provisional para melhorar a sua capacitação, para você não ficar só específico naquela área, e você vai fazer o registro só para isso. Então, se você fez o registro de provisional para musculação, você só pode dar musculação. Perfeito. Se você fez o registro para natação, você só pode dar aula de natação. Ele tinha uma especificidade. E aí foi feito, naquela época, um convênio com instituições. O FMG tinha um polo, a Itaúna tinha um polo, a UIT Itaúna tinha um polo, Muzambinho tinha um polo, Lavras tinha um polo, a UFLA tinha um polo. Então tinha um polo que o CREF, para poder, né, não digo favorecer, mas poder colaborar com essas pessoas que queriam ser profissionais, ela contratava o serviço, né, desde que cumprisse aquilo que estava determinado pela uma comissão específica, né? Então, é uma coisa. A outra coisa é você criar um curso, né, igual tem algumas não sei nem se existe isso hoje, mas
algum tempo atrás tinha alguma coisa que você comprava lá um pacote de treinamento, de capacitação num determinado programa de treino. Né? Vou pegar na natação, você tem tipo Gustavo Borges, método Gustavo Borges. Sim. Você compra o serviço dele, ele capacita os seus profissionais para cumprir o que o programa dele segue. Sim. Só que ele, hora nenhuma, ele fala que quem fizer a capacitação com ele pode trabalhar com natação. Essa é questão de conhecimento e evolução na grade de estudo. Sim, né? então assim, vamos pegar essa mesma instituição, se ela pega e faz um curso de capacitação em musculação, e ela fala aqui, ok, você vai fazer a capacitação, mas para você trabalhar, você tem que ter registro no conselho. Você tem que ser formado em educação física. Isso. Ok. Né? Quando eu dou meus cursos de natação, igual eu dei, aprendizado. Igual eu dei um curso agora, uma clínica de arbitragem agora, lá em Nova Serrana, primeira coisa que eu falo, gente, isso aqui é uma clínica de arbitragem que você vai ter noção de regra. Você não é árbitro de natação, só pode ser árbitro de natação quem fizer o curso de arbitragem da Federação Aquática Mineira. Perfeito. Então aqui a gente tem nadadores, a gente tem professores e tem o que eu mais gosto, que é pai, que precisa entender o que acontece numa competição para não ficar fazendo coisa que não é para fazer. Então, assim, a ideia aqui não é formar árbitros, é que vocês entendam as regras. Então, eu fiz um curso de arbitragem contigo, eu posso ser árbitro? Não. Conhecimento. É conhecimento. Então, se essa mesma instituição ela faz um curso de capacitação para melhoria da qualificação, bacana, é muito legal. Poderia ser até um handicap para ela, como eu estou falando, com essas empresas que tinham antes, igual o próprio Gustavo Borges. Você põe na porta da sua academia, método Gustavo Borges dá um impacto diferente da outra, que não tem. Então ela podia até aproveitar e vender essa ponta, mas sem ser contrária à lei. Sim, né? Sem ser marginal à lei. Né? Um é curso de conhecimento, outro é curso de profissionalização. Isso. A formação tem que ser a formação, tanto que pós-graduação não te habilita. Se eu sou uma pessoa que me formei em licenciatura, eu tenho habilitação para trabalhar em escolas. Na educação básica. Aí eu vou e faço uma pós-graduação, que eu posso fazer onde eu quiser, porque é o critério para entrar é ser formado em educação física, eu faço uma pós-graduação em musculação. Isso não me habilita a trabalhar com musculação. Porque a minha formação é escola. A minha formação é educação básica. Isso. Aqui é uma melhoria de conhecimento. É uma forma que eu tenho de ver outras áreas, melhorar meu conhecimento, poder melhorar minha performance de trabalho. É diferente uma coisa da outra. Então, a pós não te habilita. Isso. Da mesma forma que esse curso, muito menos ainda. Tá certo. Fazer uma pergunta rápida aqui também, o tempo da gente, tem que fazer mais algumas perguntas. O pessoal que conseguiu o CREF daquela época, para hoje, ele é válido ainda? Sim. Sim? Sem precisar passar na faculdade? Sim. Se ele cumpriu as capacitações de provisionados à época, ele está no pleno exercício legal dele hoje. Inclusive, ele pode ser até responsável técnico. Se tem numa academia um provisionado, né? Então vou pegar uma pessoa, né, que está hoje com seus 39, 40 anos de idade, né, que naquela época ele comprovou que estava exercendo a profissão, já tinha idade suficiente para isso, então ele tem o registro como provisionado. Ele pode ser o responsável técnico de uma academia. Entendi. Porque ele é provisionado em musculação. Agora, não pode o provisionado da natação ser o responsável técnico do espaço da academia. Agora, uma pergunta que eu acho interessante, muita gente também. Tem pessoas que entram na faculdade com... Por exemplo, eu gosto de musculação. Formei educação física na faculdade e vamos supor que tem uma vaga acontecendo para mim num time de futebol, para ser treinador. Eu não tenho tiro para isso. Você acha que o CREF poderia refinar isso para um estudante, por exemplo, começar a dividir as áreas, como se fosse no CREF, no começo do CREF mesmo, quando surgiu? Por exemplo, bruxa, você gosta de musculação? Então você vai fazer isso aqui. Fulano, você gosta de quê? De futebol? Isso aqui. Voltar a dividir, você acha que seria melhor? Me explica isso aí, como é que é essa dinâmica. Quer dizer, eu venho da formação que, quer dizer... Pergunta difícil, né? Não. Não é que é difícil, é questão de espaço, né? De responsabilidades. Né? Quem determina a formação é o MEC, o Ministério, através das suas diretrizes. Então, na diretriz curricular, por exemplo, da licenciatura, ele tem lá
o que você tem que trabalhar. Então tem o núcleo básico. O núcleo básico você tem que trabalhar esses conteúdos, mas não especifica exatamente o nome do conteúdo, mas ele fala que você deve trabalhar. Quando você pega a diretriz do bacharelado, que é de 2004, ela fala que o bacharel vai trabalhar essas questões mais voltadas para a área, vamos pôr, da saúde, condicionamento físico e treinamento esportivo. Uma coisa meio grosseira, mas é mais ou menos por aí. E aí cabe a cada curso fazer o seu projeto político-pedagógico e dando ênfase àquela área específica. Né? Então, por exemplo, lá no meu campus, lá em Florestal, a gente tem um pedido já junto ao MEC já de 400 mil anos, né, que está lá pedido para a gente abrir o bacharelado, que o nosso curso lá é licenciatura. Nós já temos um pedido de abertura de bacharelado. E o nosso bacharelado ele está focado em ênfase na saúde. Então nós temos, né, além das disciplinas tradicionais, nós temos questões de disciplina relativas ao SUS, a atenção básica à saúde, as políticas públicas voltadas para a saúde. Então, dentro do escopo do nosso curso, a gente está dando uma dinâmica muito mais focada na área da saúde. Lógico que não tem como não falar de musculação, não tem como não falar de medidas de avaliação, porque está diretamente ligado, mas ela é o foco dela essencial, é esse. Então, assim, não tem como, né, o CREF ter essa ingerência. O que a gente tem hoje é parcerias, a gente tem uma parceria com o Nescom, que é um núcleo da Universidade, da Faculdade de Medicina da UFMG, que a gente oferece cursos já tivemos cursos de especialização e temos também agora cursos de capacitação nessa área da saúde coletiva, da saúde pública. Né? Então, qualquer profissional de educação física que é registrado no Conselho tem acesso a esse curso gratuitamente. Ele pode se inscrever e fazer o curso. Quando ele tinha pós, com eles também, essa pós da área da saúde, nossa, ela tinha um valor irrisório de R$50 de inscrição, mas ele também os profissionais de educação física registrados poderiam fazer esse curso específico. Né? Então, a gente tem essa parceria com o Unescom e estamos abrindo algumas outras parcerias com outras universidades para tentar exatamente isso, a gente poder oferecer capacitação de uma forma mais em conta, não é o termo ideal, mas que favoreça um pouco mais os nossos registrados. Bom. Próxima pergunta aqui. Quais são os maiores desafios que o CREF enfrenta hoje? Se a gente considerar que nós somos uma profissão de 27 anos, nós somos um bebezinho, né? No mês passado, em setembro, eu estive representando o Conselho na comemoração na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais dos 60 anos do CRA Minas. Então, o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais tem 60 anos, nós estamos com 25. Nós somos ainda um bebezinho ainda. Né? E a educação física como toda, exatamente em função disso, né, dessa livre oferta que a gente tem ainda em redes sociais e tudo, ela não é reconhecida como uma profissão, realmente uma profissão. Né? E eu vi até outro dia uma reportagem de uma reportagem, desculpa, foi uma reportagem falando sobre o dia do professor, e uma das apresentadoras destacou a questão do professor de educação física, que ele é tratado dentro da escola como um elemento marginal. Né? Marginal, assim, não é que é marginal de bandido, é marginal, é marginal de a margem do que é educação. Né? E, na verdade, não, ele é talvez um dos maiores colaboradores para o sucesso da educação que tem no país. Né? Então, assim, a gente tem essa visão que a educação física é festa, a educação física é lazer, igual os meus meninos é ótimo, meus alunos na universidade, né, que vêm de outras cidades do entorno de Florestal, né, Matheus Leme, Joatuba, Betim, até Pará de Minas, que vão de van, ficam escutando algumas piadinhas, faz o quê? Faz educação física, que legal vai ter, cuspe 1, cuspe 2, porrinha 1, truque 2, truco 5, né, cara, curso mole. Não é bem assim. Né? Então a gente tem essa questão de ser uma profissão ainda muito mal acreditada. Né? A gente precisa trabalhar para a Constituição, embora, né, politicamente, em todos os discursos políticos, né, o destaque da atividade física e da prática esportiva ela é colocada como um ponto fundamental do desenvolvimento humano. O profissional dessa área não é tão valorizado quanto é o discurso da educação, da atividade física e o discurso da prática esportiva. Então, o nosso maior entrave hoje é fazer essa conscientização.
Isso passa por todas as instâncias, pelo nosso próprio profissional, né, os nossos acadêmicos nas escolas, né, de formação, a população de uma forma geral, os proprietários dos espaços que atendem a atividade física como característica principal de trabalho. Então, assim, o maior entrave hoje, nosso maior problema não, né, nosso maior desafio é fazer que a educação física tenha o destaque e a valorização que ela precisa. Você nem tem destaque, ela está sendo valorizada como ela precisa ser, é o que a gente mais quer, né, o que a gente mais luta. Por isso que eu estou lá, né, de forma voluntária já esse tempo todo, para tentar ver se a gente consegue expandir isso, melhorar alguma coisa nisso, porque a minha vida é educação física. Larguei engenharia nuclear lá no ITA para fazer educação física, não foi por mero prazer. Parabéns. A última pergunta, respira, hein? Respira fundo. Tá bom. Essa é a última pergunta, tá? Para os estudantes e jovens profissionais que estão entrando no mercado, qual conselho o senhor deixaria sobre ética, responsabilidade e valorização da profissão? Bom, só o senhor aí, tá? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Se eu me deixar mais velho do que eu já sou. Olha, igual aquilo que a gente estava conversando quando eu cheguei aqui. Eu estou em fim de carreira, né? Eu já estou praticamente me aposentando, mas já poderia me aposentar, mas ainda não posso ainda em função de ter uma filha na universidade, eu preciso de formá-la primeiro. Mas depois que eu formá-la, eu posso, né, vir a me aposentar. Então, assim, primeira coisa importante que o acadêmico de educação física saiba, ou quem está se formando, quem está chegando no mercado de trabalho, é que a nossa profissão é uma profissão de doação. Né? Nós somos uma profissão que doa. Né? Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente se capacita, tudo que a gente pesquisa, tudo que a gente lê, tudo que a gente busca de informação, atualizar conhecimento, é para o benefício do outro. É o benefício dos nossos alunos, dos nossos clientes, dos nossos colaboradores, sei lá quem seja, qual a terminologia que se use, né? É para o outro, é para outra pessoa. A gente está aqui para passar o nosso melhor para o desenvolvimento do outro. Né? Então, a primeira coisa importante é isso. E dentro desse aspecto de você oferecer o que há de melhor seu para o outro, a postura ética ela tem que ser o primeiro ponto. Né? Não que eu tenha que me regrar de ter vida própria, mas eu sou exemplo. Não digo nem exemplo físico, de estética, eu digo exemplo de ação, de atitude. Né? Então, o nosso beneficiário, ele vai acreditar muito mais no nosso trabalho pelas nossas ações. Muito mais do que talvez pelo próprio conhecimento, mas muito mais pelas nossas ações, pela presença, pelo entendimento de saber que hoje pode ser assim, amanhã não pode ser daquele jeito, de perceber que hoje não está um dia legal, né, que hoje a minha aluna está com TPM, então não dá para fazer aquele trabalho que eu pensei em fazer porque ela vai me morder. Então tem aquela questão de entender isso. E além do que, as pessoas têm uma confiança no profissional de educação física absurda. Né? As nossas crianças na escola, elas vibram com o professor de educação física. Você está andando na rua, você passa, eles fazem questão de chamar a atenção. E por a gente ter essa proximidade muito grande com as pessoas que estão recebendo as nossas ações, a gente acaba que vira um meio que confidente. Então nós temos informações relevantíssimas da vida das pessoas, que ela não contaria para ninguém e conta para você. Além disso, é um campo de sedução muito grande. Então, se você não tiver uma tranquilidade, um discernimento que o que você constrói na sua vida é o seu nome. Tá? Então, eu estou aqui hoje com 40 anos de formado e 44 anos, né, de exercício na área. O que eu construí nesses meus 40 anos de educação física, se eu fizer uma coisa errada, saindo daqui, vai tudo por água abaixo. Vai tudo por água abaixo. Então, o nosso nome é o nosso maior patrimônio. É o nosso maior patrimônio. Então, se a gente não tiver, né, quem está vindo para esse mercado, que é um mercado sedutor, que é um mercado que é bacana, que é um mercado que as pessoas que são competentes, se são capazes, e a competência aqui eu não falo nem que seja por puro conhecimento, mas a competência por saber lidar com as pessoas, cresce absurdamente. E aí você passa a precisa ter um cuidado ainda maior. Então, assim, é só que eu deixo para eles isso. Lembra que você está lidando com pessoas, as pessoas te veem de uma maneira, te entendem de uma forma, e você tem que saber lidar com isso, porque é uma linha muito tênue entre o sucesso e o fracasso.
Concordo. Falei com você que era a última pergunta, né? É. Eu menti, faltou só uma. Tá, ô, gente, peraí, já tá, eu preciso. O papo aqui tá muito bom. Uma coisa muito importante sobre salário de professores. A gente estava até conversando aqui antes. O CREF, ele consegue... Como é que é essa participação do CREF em questão de salário dos professores? Tem uma possibilidade de ter aumento? Como é que funciona? Se Bom, sim ou não? então vamos lá. A gente finalizar isso. Eu te prometo que é a última. Tá Qual é a bom, última, tá bom? E essa é talvez a mais delicada, porque entra naquela questão que eu falei no começo, que é a questão de condições sindicais e condições de fiscalização. Né? O CREF não tem ingerência sobre a questão de discussão salarial. A discussão salarial ela é sindical. Ela é do sindicato de classe. Né? Inclusive, o CREF tem uma disposição muito grande de tentar, se houver, né, pessoas que queiram organizar, né, um sindicato de profissionais de educação física, o CREF tem interesse em ajudar, né, na expertise que o CREF tem como organização, né, de representatividade de classe. Mas é uma ação sindical. Né? A gente tem algumas situações, a gente recebe alguns editais de concursos públicos, né, evidentemente pode ser tanto para atuar nas escolas, como para atuar na área da saúde ou da atividade física nos municípios e no estado de uma forma geral. Né, o que a gente faz é verificar e indicar, né, que fique-se atento a isso. A gente vê no edital, que o edital traz uma informação que ela, por exemplo, não consta lá, que precisa ter registro no conselho. Isso é muito comum. Eu estava até analisando o edital que eu recebi essa semana. Todas as áreas, sem exceção nenhuma, todas que têm conselho regional, conselho de classe, todas está citado lá na descrição do cargo, graduação em tal área, registro no conselho. Habilitação em tal área, registro no conselho. Educação física, habilitação em educação física, mas não fala nada do conselho. Não coloca como obrigatoriedade a pessoa que... Mas lá embaixo, no último, para a posse, fala que se tiver conselho de ordem, ele tem que apresentar, conselho de classe tem que apresentar o registro. Mas na descrição do cargo não aparece. Então a gente notifica o organizador do concurso e pede que ele corrija isso. E quando a gente percebe que também há uma discrepância muito grande salarial, tipo, sei lá, uma determinada área está com o valor X, a outra área está com valor X igual, e a educação física está com valor X menos 2. Então a gente questiona por que a educação física, por ser também um curso de nível superior, não está ao mesmo valor dos demais. Tá? A alegação de resposta quase sempre é a mesma, porque para essa área específica eu vou contratar 1, para a educação física eu vou contratar 20. Então não dá para ser o mesmo valor. Com relação ao mercado não formal, né, que é fora da escola, é oferta de mercado. Né? Infelizmente, assim, igual eu falo, o CREF ele não tem essa ação, ele não tem essa possibilidade, não é permitida por ele, por lei, de ter essa ação sindical. Né? Por isso que eu falo que é importante que a gente fortalecesse, a gente já teve há algum tempo, a gente teve algum tempo, quando a gente começou com a discussão do conselho, a gente tinha a PF-MIG, né, a Associação Profissional de Educação Física, ela brigava por isso. Depois apareceu um sindicato de profissionais de educação física, não é de professores, que de professores tem o CIPRO e tem o Sindiut, que discutiu as questões salariais, e esse sindicato hoje ele morreu. Eu sei que a sede dele é em Uberlândia, e ele está ainda, né, não digo que ele está ativo, mas ele está existindo, né, e está hoje à frente dele, até onde na última vez que eu tive informação sobre isso, eram 2 advogados de São Paulo que estavam como presidente e vice desse sindicato de professores, que não faz nada, não tem nenhum tipo de ação, nem reunião, nem nada, só está lá, só existe. E isso implica em impedimento algumas vezes legal de você abrir um novo sindicato. Né? Mas infelizmente a gente não tem muito o que fazer, a não ser tentar notificar alguma coisa, quando a gente recebe alguma coisa muito absurda, mas é triste. Quem sabe eu viro o presidente lá do sindicato. Pois é uma possibilidade. Vai que... Não, mas é importante, eu acho que a gente precisa ter. Acho que a educação física hoje chegou no patamar, pela coisa que eu falo. Nós temos hoje quase 60 mil registrados no conselho. Então nós temos, teoricamente, 60 mil profissionais graduados em educação física, com registro ativo no conselho de classe, que estão no mercado, ou que estão por aí. Né? E aí nós precisamos, né, de que
exige legalmente que esses 70 mil sejam representados em nível de discussão salarial. Só pode ser tatuado assim, né? Igual... Não, pode também. Hoje em dia acabou isso. Dá medo. Hoje em dia acabou, tem isso mais não. Hoje em dia isso não existe não. Né? Então, assim, a gente acha que é importante isso, né? Eu fui amparado há muito tempo e sou hoje amparado por ações sindicais. Nós estamos que é a ASPUV, né, que é a Associação dos Docentes, que discute essas questões salariais, né? E tem, igual quando eu era trabalhei na Unifor, lá em Formiga, ou mesmo na Unipac, ou em outros que eu parei, que é da linha particular, eu tinha o Simpro, que também tinha essas discussões salariais com o patronal. Mas a gente precisa ter, eu acho que a educação física merece. Merece um sindicato forte, que represente, que busque os seus espaços, que busque a negociação, e evidentemente não esquecendo que essa negociação ela é setorial. Né, o valor de uma hora-aula em Belo Horizonte não pode ser igual ao valor de uma hora-aula no Vale do Jequitinhonha. Né, então a gente tem que ter esse entendimento de que não dá para ser uma coisa padronizada. Né, como já teve aí, como está tendo, né, na educação, o piso salarial nacional, que é de 4 mil e tanto, a gente sabe que no município nenhum, ou poucos municípios pagam isso. Né. Verdade. Ricardo Trigo, muito obrigado por sua presença, você explicou muito bem aqui, nível profissional. Você explica muito bem mesmo, tá? Obrigado. Eu espero que as pessoas entendam de uma vez sobre as leis. Fiz as perguntas aqui, você respondeu assim, tranquilamente, tá? Agradeço demais sua presença aqui. Prazer. Tá? As portas estão abertas sempre para você. Obrigado, eu agradeço. Tá bom? Muito obrigado. Trigo. Valeu. Pessoal, até a próxima.